Graça e paz, irmãos. Deus é muito bom. Amém? Vamos lá no livro de Números, capítulo 28. Obrigado, Marcão. Números, capítulo 28, nosso estudo hoje. Nós vamos ver aí 3 assuntos: as ofertas diárias, depois nós vamos ver a Páscoa e a festa das semanas. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel e dize-lhes: cuidai de apresentar-me no tempo determinado a oferta, o meu manjar, para as minhas ofertas queimadas, como cheiro suave para mim. Também lhes dirás: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor dia após dia, 2 cordeiros de 1 ano sem defeito, em contínuo holocausto. 1 cordeiro sacrificarás pela manhã, e o outro cordeiro sacrificarás ao cair da tarde, e a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha em oferta de cereais, amassada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido. Este é o holocausto contínuo, instituído no monte Sinai em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. A sua libação será a 4ª parte de 1 hin para 1 cordeiro. Do santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. O outro cordeiro sacrificarás ao cair da tarde, com a oferta de cereais da manhã, e com a sua libação o trarás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. No dia de sábado, porém, oferecereis 2 cordeiros de 1 ano sem defeito, e 2/10 de 1 efa de flor de farinha amassada com azeite, em oferta de cereais com a sua libação. É o holocausto de todos os sábados, além do holocausto contínuo e a sua libação. Nos princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. 3/10 de 1 efa de flor de farinha amassada com azeite, em oferta de cereais para 1 novilho, 2/10 de 1 efa de flor de farinha amassada com azeite, em oferta de cereais para 1 cordeiro, e a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha amassada com azeite, em oferta de cereais para 1 cordeiro. É holocausto de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. As suas libações serão a metade de 1 hin de vinho para 1 novilho, a 1/3 parte de 1 hin para 1 carneiro, e a 4ª parte de 1 hin para 1 cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Além do holocausto contínuo, trarás ao Senhor um bode como oferta pelo pecado, com a sua libação. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias do mesmo mês haverá festa. Por 7 dias se comerão pães sem fermento. No primeiro dia haverá a santa convocação. Não fareis nenhum trabalho servil. Trareis oferta queimada em holocausto ao Senhor: 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos eles sem defeito. A sua oferta de cereais será de flor de farinha amassada com azeite. Oferecereis 3/10 de 1 efa para 1 novilho, e 2/10 para 1 carneiro. Oferecereis 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, e um bode como oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós. Essas coisas oferecerás além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Assim preparareis cada dia, durante 7 dias, o alimento para a oferta queimada em cheiro suave ao Senhor, além do holocausto contínuo com a sua oferta derramada. No 7º dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Semelhantemente, tereis santa convocação no dia da festa dos primeiros frutos, quando oferecerdes ao Senhor oferta nova de cereais durante a festa das semanas. Nenhum trabalho servil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto em cheiro suave 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. A sua oferta de cereais será de flor de farinha amassada com azeite, 3/10 de 1 efa para 1 novilho, 2/10 para 1 cordeiro, 1 carneiro, e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para fazer expiação por vós. Fareis isto além do holocausto contínuo da sua oferta de cereais e das ofertas derramadas. Os animais deverão ser sem defeito. Amém?
Oremos, queridos. Obrigado, Deus, por este dia maravilhoso. Obrigado, Deus, pelo privilégio de estarmos na tua casa mais esta vez. Te louvo, te agradeço e coloco nossas vidas nas tuas mãos. Peço que o Senhor nos ajude a meditar na tua palavra como o Senhor tem ajudado. Obrigado por cada vida que aqui está e, acima de tudo, obrigado pela presença do Senhor, que é inigualável. Sem ela nada podemos. Muito obrigado mais uma vez. Dedicamos a ti a nossa vida neste dia e neste momento e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. Bem, na verdade, a gente, irmãos, por pouco poderia ler também o capítulo 29, tá? E fazer um estudo só. Só que aí ia ficar muito apertado para nós. E aí na semana que vem nós vamos continuar, porque o Senhor vai continuar dando instruções para festas, tá vendo? Ó, festas e também sacrifícios. O 29 vai falar da festa das trombetas, o dia da expiação, a festa dos tabernáculos. Aí a gente poderia emendar, mas na verdade eu cheguei à conclusão que não adianta correr, não adianta embolar, né? Bem, a verdade é que esses três assuntos, a gente vai pensar assim: o que tem de importante nesses sacrifícios, nessas ofertas? Primeiro, nós já sabemos, de antemão já estudamos isso, que não tem nada no Velho Testamento, irmãos, que esteja lá só para ocupar espaço. Na verdade, o Velho Testamento mostra muita sombra do Novo, né? Na verdade, o Novo Testamento, o Velho Testamento vai trazer sacrifícios e muitos símbolos que vão nos remeter a Jesus Cristo, acontecimento que ia vir muito além no futuro e que já aconteceram em Cristo Jesus, é claro, mas naquela época não se tinha noção disso. Então, na verdade, não é por acaso que estão aqui esses sacrifícios e essas ofertas, tá bom? Mas vamos lá então. Assim como foi com a primeira geração que morreu no deserto, Deus dá instruções quanto ao culto, deixando claro, irmãos, que a vida dos israelitas na terra prometida deveria girar em torno da adoração e do serviço ao Senhor. Então, o primeiro grande significado disso para nós, aqui a gente já poderia até encerrar. Na verdade, Deus aqui, os irmãos estão acompanhando o estudo da Bíblia, estão notando que Deus está preparando o povo de Israel para assumir a terra prometida, para entrar na terra e tomar posse. Isso tem que ser lido e você tem que criar uma imagem na cabeça. Você tem que imaginar um filme, né, e de uma nação que viveu tudo que Israel viveu e que lá Deus tirou com mão poderosa, né, através da vida de Moisés, e Deus está encaminhando o povo a pé, tá, irmãos? Não era de carro, nem de trem, nem de avião. Estão indo a pé, caminho do deserto e tal. E agora o povo teve que parar bem na entrada da terra e ficou ali até que Deus matasse toda aquela geração que não ia entrar. Então agora é uma nova geração, são meninos que na época não tinham nem 20 anos. Esses meninos agora cresceram, está morrendo todos, né? Falta morrer Moisés, e aí eles vão entrar. Então Deus está dando instruções para aquela geração. Então, é por isso que eu coloquei ali, ó. Tá vendo, ó? Assim como com a primeira geração que morreu no deserto, Deus está dando instruções quanto ao culto. E se você ir lá na Bíblia, lá, eu sei que você gosta demais de abrir sua Bíblia, abre em Êxodo 12, você vai ver que essas instruções já foram dadas. Quando Deus estava saindo do Egito, saindo com o povo do Egito, em Êxodo 12, ele falou sobre a Páscoa, por exemplo. Êxodo 12, todo lá vai ser a comemoração, na verdade, a primeira Páscoa, aquela quando eles fugiram lá do Egito comendo cordeiro com ervas amargas, e eles tinham que comer ele depressa, sair correndo. Então, Deus só está repetindo. Por quê? Porque todas as instruções que ele deu para a primeira geração não funcionou, a primeira geração pecou. Então Deus agora está renovando as instruções. Então, se você criar essa imagem na cabeça, você vai ver que Deus não está repetindo em vão. Eu já ouvi gente dizendo assim: pastor, mas por que será que Deus dá as instruções e repete tudo outra vez? Por que ele repete tudo outra vez aqui? Vamos ver se os irmãos sabem. Acabei de falar. Porque aqueles outros já morreram. Está vendo como é que a gente vai para o estudo e vai embora e não aprende? Você vai ouvir isso a vida inteira, mas por que Deus está repetindo tudo cá? Não é, ele está repetindo tudo cá porque aquele povo morreu. Agora tem uma geração nova que nasceu, os meninos cresceram,
E aí, ele está dando tudo através da instrução. Claro que aqui, eu não sei se os irmãos notaram, tem as quantidades que tem que ser feito de sacrifício. Deus está dando alguns detalhes aqui que, na verdade, nem todos estavam lá. Então, queridos, não é que está repetindo em vão, é que aquela geração morreu. Amém, irmãos? Aquele povo morreu, porque aquele povo murmurou, Deus não agradou deles, falou, vai morrer todo mundo aqui no deserto. E agora resta Moisés. Então, na verdade, em Êxodo 12, você vai ver que dá instrução quanto à Páscoa. Você vai ver que esses sacrifícios já foram todos dados lá atrás. Agora o Senhor está repetindo que é uma geração nova. Vamos imaginar os seus meninos. Qual a idade do seu menino? 10. Por exemplo, quando deu as primeiras instruções, vamos lá que o seu menino tivesse 10, mas na verdade talvez até menos, né? Naquela época. Você ouviu, os homens ouviram daquela época. Claro que os meninos pegaram muito daquelas instruções, mas eles não viram isso acontecer ainda, sabe por quê? Porque na verdade eles não entraram na terra. Isso era para ser feito quando entrasse na terra. Então os meninos da idade dele lá sabem que aconteceu, porque o papai e a mamãe falavam, mas as instruções não estavam sendo executadas na prática ainda. Então o que Deus faz? Agora na entrada da terra repete tudo outra vez, porque os meninos não sabiam. Os pais sabiam, mas os pais morreram no deserto. E é por isso, querido, que a gente tem que ter estudo bíblico, a gente tem que estudar a Bíblia. E a Bíblia, ela nunca você estuda ela toda e nunca você sabe tudo. Você sempre tem que estar em comunhão com o Senhor, com a Bíblia Sagrada, tá bom? Para a gente poder estar inteirado daquilo que é da vontade de Deus. Então, na verdade, a nova geração está sendo instruída. A nova geração cá atrás, os irmãos viram que ela já foi contada, né? Nós já sabemos até o número deles, né? A primeira geração que foi contada, ela tinha, na verdade, 603.550 homens de 20 anos para cima. A primeira geração que morreu, dela só vai sobrar, aliás, Josué e Calebe. De 603.550 vai sobrar Josué e Calebe. Na verdade, Moisés está vivo ainda, mas Moisés vai morrer daqui a pouco. E agora, nessa última contagem, o número deles caiu 1.820, porque agora são 601.750 homens, de 20 anos para cima. Então, esses 601.730 agora estão recebendo as instruções outra vez, porque eles estão à beira de entrar na terra prometida. Uma coisa a gente já vê nessa nova geração, quem estava acompanhando o estudo viu isso conosco. A velha geração tinha uma característica chamada murmuração. Eles viram o braço de Deus fazendo tudo lá que fez no Egito. No entanto, era uma geração que sabia murmurar. Esta geração já está sendo uma geração que murmura menos. É uma geração que confia mais no Senhor. Claro que eles que ouviram dos pais, certamente, não murmura porque nós vamos morrer, porque nós murmuramos. Então já é uma geração meio que, vamos chamar assim, de vacinada contra o erro da murmuração. Apesar que sim, vão murmurar, mas não tanto quanto a velha geração. Então aqui Deus começa dando essa instrução para eles, tá? Você vai ver que todo este capítulo é Deus repetindo as instruções no caso das ofertas, tá bom? Deus instruindo acerca das ofertas. Até o versículo 15 vai ser as ofertas que tinham que ser dadas diariamente, todos os dias, no caso. As ofertas deveriam ser trazidas, irmãos, regularmente, de acordo com os rituais prescritos por Deus. Olha o que diz o verso 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés, verso 2. Ordena aos filhos de Israel e dize-lhes: cuidai de apresentar-me no tempo determinado a oferta, o meu manjar para as minhas ofertas queimadas, como cheiro suave para mim. Então Deus aqui já está dizendo para eles que deveriam trazer regularmente. O fato de Deus exigir que fosse apresentado no tempo determinado, ou seja, de maneira regular, quer dizer muito para nós, tá, irmãos? Acompanhar estes rituais tomava tempo, e isso dava ao povo a oportunidade de preparar os seus corações para adorar a Deus. Qual o significado dessas ofertas? Vamos lá, vamos ser sinceros. Deus, na verdade, gostava de receber, por exemplo, como oferta um cordeiro. Na prática, o que você tinha que fazer para oferecer um cordeiro a Deus? A pergunta é tão boba que a gente nem sabe responder. O que você tinha que fazer para oferecer um cordeiro a Deus? Hein? Isso. Aí é isso, primeiro, tinha que criar o cordeiro, cuidar bem. Segundo, selecionar, porque Deus falava que não podia ter defeito. Então o que tinha defeito você matava, vendia, comia, mas não sabia, isso não podia. Então, irmão, olha o trabalho ali, olha o tempo para você preparar, para dar uma oferta para Deus. Quando você lê a Bíblia lá fazendo o roteiro,
ou quando você lê a Bíblia normalmente só por ler, você nem passa por esses detalhes que tomava tempo. Olha, tinha que primeiro criar o cordeiro, e já criar selecionando. Deus exige que seja perfeito. Então, o que não era perfeitinho, o que era manchado, você sabia que servia para muita coisa, menos para ofertar a Deus. Então, tinha todo um preparo, uma dedicação, tá vendo? Olha lá, olha. Aquilo ali aplicando para a nossa vida hoje, seria o mesmo que a gente também fazia a mesma coisa para adorar a Deus. Eu pego muito duro, até que eu estou dando um tempo, mas eu pego muito duro com quem toca o violão e canta e dirige louvor. Você tem que preparar o teu coração para tocar o violão, cantar e louvar a Deus. O que eu não estou vendo é preparo. É a mesma coisa. Tinha que criar a ovelha, separar as boas das ruins, saber, essa eu posso comer. Essa eu posso comer com a minha comadre, com o meu compadre. Essa eu posso comer com os meus filhos. Mas essa aqui já é para Deus, então você já selecionava. Deve que era um cuidado. Se alguém chegasse ali, tratasse mal uma ovelha daquela, o dono deve ficar bravo. Pelo amor de Deus, não faz isso. Porque esta é a oferta, que na verdade é uma palavra que chama korban, né? Mais ou menos assim a tradução. Então, na verdade, tinham todo um preparo de cuidar, de preparar, para poder oferecer. E além do mais, tinha os ritos que nós colocamos ali, ritos prescritos por Deus, que ao levar a ovelha, o cordeiro, também tinha rituais para entregar na mão do sacerdote, para oferecer, colocando a mão na cabeça. O bode expiatório tinha todo um ritual. Então, querido, isso aí vai falar para nós o quê? De preparo. Então não é um texto só para ler, é um texto para ler, pensar e depois colocar em prática. Se fosse hoje para você dar uma oferta daquele tipo também, um cordeiro para Deus, você ia ter rituais, você tinha que cumprir. Primeiro você tinha que ir lá comprar, porque você não cria na sua casa. Aí na hora de comprar você tinha que escolher, também não podia ser sem defeito, pronto. Depois de escolhido, você tinha que trazer, e depois de trazer todo o ritual. Da mesma maneira a tua oferta. O que Jesus fala antes de você trazer sua oferta e colocar no gasofilácio? Qual o ritual? Quem lembra? O que ele fala? Isso, tem ritual. Tem ritual. Então, mesma forma, quando o pastor anunciar aqui que está o horário dos dízimos e das ofertas, você tem que saber ter um ritual. Então é bom que você já comece o ritual lá na sua casa, já separe a moedinha, já separe o dinheiro, né? E diga, esse não, esse é oferta ao Senhor, este é puro, este é santo, esse é imaculado, esse é para Deus. Já comece a consagrar o teu coração e a tua oferta. Se tem algo contra algum irmão, lembra da orientação de Jesus, já começa, não vou entregar minha oferta enquanto eu não resolver algo que eu tenho contra o meu irmão. E depois você vem, apresenta a tua oferta no altar e você vai ser recebido por Deus. Então exige de nós, o que esse texto vai ensinar para nós, é a preocupação de Deus, chamar preocupação, mas você sabe que Deus não tem preocupação nenhuma, é a maneira da gente falar, tá bom? Deus então aqui estava focado em quê? Focado em ter contato com o homem com ele, em um homem tomar tempo. Essas ofertas exigiam tempo, sem contar que mais na frente nós vamos ver, tinha oferta que era todo dia, tinha oferta que era semanal, tinha oferta que era mensal, tinha oferta que era anual. Então, seria o mesmo que você ter uma agenda boa de culto, toda semana, todo dia, toda semana e todo mês. Tem gente que reclama, mas a igreja tem tanto culto. A mesma coisa dali, se você vivesse naquela época e quisesse ser servo de Deus de verdade, você tinha que ter compromisso todo dia, toda semana, todo mês, hein? E sem contar que tinha as festas, a lua nova, a festa de Pentecostes, como é a festa das semanas aqui. Ou seja, o ano inteiro, a gente tinha que ter uma agenda. Um dia eu ainda vou tentar fazer pelo menos um ano na igreja, uma agenda próxima da agenda do povo judeu até hoje, para vocês verem. Não tem muito tempo não, aqui então era bambu arriado. Era de dia 14 ao dia 21, festa. Uma semana, né? 14 a 21, uma semana, dá? Pois é, festa. A gente se faz 2 dias de festa na igreja, no sábado não vem ninguém, no domingo vem. Mas no sábado já não vem ninguém. E meter 7 dias de festa, não é festa para trazer artista, não. É para você sacrificar a Deus o teu tempo. E você vê, irmãos, que os rituais, a antropologia vai dizer isso, as ciências sociais vão dizer, os rituais, está vendo, rituais prescritos, os rituais são excelentes e muito bons para manter viva alguma memória. Não é à toa que a ceia do Senhor é um memorial.
E Jesus falou assim: fazer isso em memória de mim. É um ritual. Culto de ceia é um ritual. A gente pode mudar ele, mas vai ser um ritual. O ritual é o quê? Vinho e pão e comer esperando um pelo outro, igual a Bíblia fala. É um ritual. Você pode mudar. Você pode plantar bananeira ali, tomar sua ceia. Você pode mudar de lá, você pode virar de costas, você pode deitar, você pode dormir. Enfim, você pode inventar o que for, mas o ritual não pode mudar. É pão e vinho. Lembrando o pão, lembrando o corpo, o vinho, lembrando o sangue. E Jesus ainda falou: fazer isso em memória de mim, ou seja, lembra da minha morte. Eu quero que vocês lembrem da minha morte. Ele instituiu esse ritual, sabe para quê? E ele ainda fala por quê? Até que ele venha. Então esse ritual é para lembrar dele. Ou seja, você pode viver o ano inteiro fazendo o que você quiser, mas pela mesma vez no ano, a igreja vai te trazer a memória: Jesus morreu e vai voltar um dia, ele pediu a ceia para isso. Não tem como inventar a ceia para outra coisa. Você pode celebrar Jesus que está vivo, ele não ficou morto, mas ele falou: eu quero que vocês lembrem da minha morte. Então o ritual, a antropologia, as ciências sociais vão dizer isso, tá? Os rituais são excelentes para guardarem algo vivo na memória. Então estou trazendo a ceia para você. Outro ritual também que a igreja evangélica faz no Novo Testamento, vamos ver qual outro. É um outro ritual também, para lembrar algo. Hein? O batismo é outro ritual. O batismo nas águas é outro ritual, para lembrar do processo de morte e ressurreição para uma nova vida. E aí você vai ver que uma das melhores coisas é a gente ter rituais também na nossa vida. Os rituais, quando eles são exagerados, eles tornam-se doentios. Aí vira doença, aí tem que tratar com o psiquiatra, com o psicólogo. Mas todo mundo tem um pouquinho de ritual. Por exemplo, o ritual para dormir. Todo mundo tem um ritualzinho antes de dormir. Todo mundo tem um ritualzinho. De acordar a mesma coisa. Todo mundo. A gente tem que ter esses rituais, só que talvez você nem lembra como eles são. E assim a nossa vida é toda, os rituais têm a sua importância. Por exemplo, tem gente que tem rituais errados antes de dormir, aí dorme mal. A gente fica muito agitado. E aí o conselho é: cria alguns rituais de suavidade, tranquilidade, para a tua mente ir apagando devagarinho, assim, até que você relaxe e dorme. Agora, busca, muita gente precisa de medicação para dormir, porque não relaxa, é tenso demais, aí engole um remedinho, dorme, apaga. Aí no outro dia aí vicia, aí todo dia vai ter que tomar um remedinho para dormir. E o conselho é comidas leves, não ficar focado em nada que tem muita luz. Isso aqui tem luz demais, internet tem luz demais, televisão tem luz demais. Vai criando um outro ritmo e cria um ritual que seja benéfico para você. Mas eu estou falando aqui de ritual totalmente diferente. São os rituais prescritos por Deus, mas para te dizer que eles têm uma importância, um significado. E a importância central é você preparar, o povo de Israel preparar o coração para servir a Deus. Por isso, as exigências minuciosas, porque o povo tinha que fazer aquilo tudo e apresentar a Deus. E aquilo trazia o povo para junto de Deus. Eu não sei quantos aqui viveram na roça, mas, por exemplo, o ritual da roça é muito bom. Os rituais da roça. Casamento na roça, por exemplo, é um ritual e tanto. Aquilo muda tudo, todo mundo alegre, limpando o quintal, matando as galinhas e matando o porquinho que foi criado ao longo de muito tempo. Quanto tempo para engordar um leitãozinho, Luiz? Para engordar um leitãozinho demora quanto tempo? Vamos pôr então 6 meses. Então o homem que ia casar a filha dele, olha que era um processo ritual. Não é igual nós vamos lá e paga o olho da cara para fazer uma recepção, depois fica pagando aquela recepção 5 anos lá, né? Não, lá não. Ele já separava as galinhas, separava os leitãozinhos, quando podia separava uma vaquinha, e ali era no mínimo 6 meses lá, 9, preparando aqueles leitãozinhos. Ninguém podia matar, ninguém podia nem desejar comer, porque aquele era para o dia do casamento. Assim, são esses rituais que Deus colocou. A pessoa vivia, na verdade, em função desses rituais, porque tomava tempo. Tinha que selecionar, separar e depois fazer. E aí, o momento de comer aquilo fica mais gostoso, irmão. Fica muito mais gostoso comer algo dessa forma do que a gente lá hoje compra tudo e ainda reclama ainda que está ruim, né? Vai criar para você ver. Vocês lembram lá de um homem que foi sacrificar o próprio filho? Isso aí, é mais ou menos isso. Camarada tirar algo dele, de parte dele. Teve um tempo que eu criei 36 galinhas no quintal da minha casa, ali no Jardim Panorama. Sabe quantos que eu tive coragem de matar? Nenhuma. Eu não tive coragem.
coragem, e me apeguei. Eu vi elas pintinho, né, crescendo. E a coisa mais bonita que eu ia ler a Bíblia, olha para você ver como é que era, o pintinho, eu ia ler a Bíblia, ela pulava no meu ombro e ficava me beliscando aqui assim, ó. Aquilo pegou tanto, eu peguei, então eu não tive coragem, 36, e aquilo eu vi crescer. O senhor está correto, irmão. É como nós estamos dizendo, o sacrifício, na verdade, todos esses rituais tinha esse processo do preparo, do apego, simbolizando o Senhor Jesus Cristo, não é? Então eu lembro direitinho, o bendito pintinho, rapaz, vinha, ficava me rodeando, pulava aqui, eu estava sentado, aquela lendo a Bíblia lá fora, tá, irmão? Pulava no ombro e ficava aqui, picando assim, pulava na Bíblia, eu tirava, opa, aqui não, né? Então aquilo foi um apego, é aquilo que o irmão Zé Arli disse. Então, queridos, essa é a grande realidade. Olha, a acompanhar estes rituais tomava tempo, e isso dava ao povo a oportunidade de preparar o seu coração para a adoração. Escreva na tua mente uma coisa: adoração é sacrifício, louvor é sacrifício. Não é fácil você abrir os teus lábios e deixar que flua do teu coração louvor, porque às vezes você está em luta, às vezes você está em falta, às vezes parece que Deus se calou para você, e é isso que é sacrifício. Esse negócio, querido, de levantar a mão para o céu com a barriga cheia, quase vomitando de tanto comer, uma coisa. Agora, o que Deus quer na verdade é quando tua barriga estiver vazia, quase lá nas costas, sem possibilidade, e você abrir os teus lábios, e eu sei que o meu Redentor vive. Ainda que a figueira não floresça, como a gente canta, né, o texto, é aí que é a situação. Isso é que agrada a Deus, irmão. Agora, nós é um bando de gente de barriga cheia, tudo bem, tudo tranquilo, e dizer que está sacrificando louvor, batatinha. Os ideais de Deus, quando vai colocar para Israel tanto rigor, se você for ler a Bíblia da próxima vez, irmão, com cuidado, o Velho Testamento, nessas partes do sacrifício, você vai ver que o camarada não tinha tempo para mais nada, a não ser trabalhar na sua terrinha para o seu sustento e adorar a Deus. E aí dele, se não levasse mulher e filho para adorar junto, ele ia ficar sozinho, só adorando a Deus e trabalhando. Vai ver para você ver se tinha tempo para mais alguma coisa. Era festa em cima de festa, ritual em cima de ritual, e você tinha que estar nele. O menino nascia, com tantos dias você tinha que levar lá para o sacerdote fazer a circuncisão do menino. E aí ia. Aí você tinha que, tantos dias, tinha que oferecer um sacrifício. Depois mais um, e depois mais outro. A sua agenda já tem que estar notadinha. De tal mês é preparo para isso, daquilo para esse. Então, querido, hoje tem-se uma ideia errada de Deus e acha que Deus mudou. Eu sinto que Deus deve andar muito entristecido conosco, com essa geração que só tem tempo para isto, para a internet, tem tempo para o trabalho, tem tempo para a escola, mas não tem tempo para Ele. E Deus era um Deus muito zeloso, irmão, ciumento no verdadeiro sentido da palavra. Ele já chega rasgando: ó, não quero que tenha outros deuses diante de mim. Depois mete 300 festas para o povo não ter tempo nem para respirar. Já vê? Se você for ler devagarinho, você vai ver, né? A gente trazendo isso de uma maneira mais prática, te mostra, querido. Talvez você vai pensar: pastor, você está dizendo então que agora eu tenho que deixar de ter uma vida social? Não. Desde que nos teus relacionamentos exista espaço para o Deus Todo-Poderoso. Amém, querido? Pastor, eu tenho que deixar de brincar, bater meu futebolzinho, eu tenho que deixar de... Não, desde que lá tenha espaço para a presença de Deus. Agora, se não tem, eu vou te dizer de coração: Deus está entristecido com você. Porque não é isso que Ele espera, não é isso que a Bíblia diz para nós. Claro que nós não temos programas nas igrejas para te ocupar o tempo todo. Esse não é o propósito, glória a Deus, amém, irmãos? Mas o propósito é que você entenda que, na verdade, acompanhar esses rituais tomava tempo, e isto dava ao povo a oportunidade de preparar seus corações para a adoração. E, sinceramente, vou trabalhar para que a gente crie um ano na igreja bem próximo do que era aqui um ano na vida de Israel. Claro que nós não vamos aplicar isso e dizer: a partir de agora é o programa da igreja. Não, mas eu vou trabalhar para isso. Estudar bem onde era, quando, as datas e como era feito, para a gente só dar uma pincelada para você ver. Seria mais ou menos o que a gente está fazendo, irmão. Nós estamos numa luta terrível, orando às 7 da manhã, às 15 da tarde e às 23, pela nação brasileira e por vários outros motivos. E eu sei que já tem muita gente que já esmoreceu. Seria isso, praticamente isso.
Você de manhã, de tarde, de noite, compromissado com o Senhor, com a obra dele, com a causa dele, chorando diante de Deus, apresentando a causa do Brasil, sua, a causa de alguém. É isso, é basicamente isso. Só que lá era de forma prática, literal. Era sacrifício, tinha que levar ovelha, tinha que levar cordeiro, tinha que levar bode, tinha que levar isso, levar aquilo, tá? E além do mais, havia o perigo de não ser aceito por Deus. Essa é a questão. Havia o perigo de não ser aceito por Deus. Porque Deus está num rigor tremendo daquele, era perigoso você não ser aceito. E se o sacerdote fizesse errado, você sabe o que acontecia com ele ainda. Se o sacerdote estressasse, fizesse besteira, Deus fumegava ele, não matava ele. Então havia um terror, um temor em fazer as coisas para Deus. O que eu acho que deveria voltar hoje também. A gente tem que ter um pouco mais de temor, de terror, sabendo que Deus é o mesmo Deus de ontem. A gente vem totalmente lambuzado de coisas erradas para a presença de Deus e acha que está tudo muito bem, muito tranquilo. Não está. Deus não se agrada. Isso reflete em nós de outra maneira. Vamos seguir então? O verso 1 e 2 vai mostrar para nós, né, esses rituais. Claro que nós não vamos seguir, tá, irmãos? Passo a passo dos rituais, porque já foram vistos e o que importa para nós é a lição. Então fica aí para nós isso, tá? Acompanhar esses rituais tomava tempo. Criar o animal, selecionar, levar no tempo e agendar as festas, porque eram muitas festas, eram festas diárias, semanais, mensais e festas anuais. Então a gente precisava, o povo precisava estar continuamente envolvido. Terminava uma, opa, vamos preparar para outra, porque já tem mais. Então era uma rotina aquele momento. E como eu disse, a antropologia e as ciências sociais vão dizer que os rituais são bons para trazer à memória algo. Então a gente precisa. Um ritual bom nas famílias, por exemplo, que não existe mais, é comer todo mundo junto, enquanto pode, porque depois todo mundo vai trabalhar. Ritual bom é orar junto. Ritual bom é ir para a igreja junto. Ritual bom junto é cultuar a Deus junto. É muito bom, muito bom ritual. Ah, pastor, mas na minha casa, cada um vai para um lado e vai para o outro. Não temos mais tempo. Consegue um tempo, pelo menos, meu Deus, durante um dia ou durante a semana, em que você vai ter um ritual na tua casa, a família vai estar junta. É um ritual. Cria um ritualzinho. Se você tem criança ainda, melhor. Agora que é hora de criar isso. Cria um ritualzinho junto. Chegar num ponto que você não vai conseguir. Igual eu disse para vocês. Eu criei um ritual na minha casa. A gente só comia na mesa, junto. Até o dia que não deu mais. Naquele horário, aí um já estava trabalhando, o outro estava estudando. Mas enquanto eu pude, nós vamos comer junto. Queria comer na frente da televisão, eu falei, não, vamos comer junto. E comia junto. Podia estar com raiva, não tem problema, vamos comer junto. A gente criou esse ritual. Quando não deu mais, acabou. E hoje tem eu, mas a minha esposa gosta de comer junto com ela. No dia que ela come primeiro, eu acho ruim. Então ela já sabe e me espera, só quando não dá mesmo. Mesmo assim ela vai para lá quando eu estou também. É pesado? É. Mas se você não criar rituais bons, você vai criar rituais ruins. Você pode notar, se você não criar um ritual bom, você vai criar um ruim. Se você não criar de comer junto na mesa, você vai comer junto na televisão. E se você não criar de comer junto na mesa, vai um para um quarto, outro para o outro e não vai comer junto. Mas cria um ritual de não comer junto. Aí no dia que for comer junto, não consegue nem olhar para a cara do outro, porque está tudo sem graça, parece que é estranho, entendeu? Se você não criar ritual bom, você vai criar ruim, eu te garanto. Então, eu sugiro que você crie bons rituais, porque o propósito de Deus é esse. Aí uma família que não vive junta, ela não consegue adorar a Deus junto também não. Essa é a grande verdade. Se você não vive junto, não adora junto. Pode tentar de todo jeito. Então, estou te dando só alguns exemplos de rituais saudáveis que a gente tem. Isso aqui, irmãos, ó, já virou ritual na vida de muita gente. Isso aqui já virou ritual. Tem que estar na mão, tem que estar no bolso, tem que estar em algum lugar, tem que estar perto, não pode estar longe. Tá vendo? É igual Deus. Deus tem que estar perto, não longe. Isso aqui parece demais, ó. Tem gente que não fica sem isso. Se estiver longe, meu Deus, perdeu alguma coisa, perdeu o quê? O celular, não, está ali. Ó. Vai lá e pega, tem que estar perto. Não pode estar longe. Já virou, eu estou sendo sincero com você. Essa parte significa demais para nós, capítulo 28 e o 29 também. Parece que são meros rituais, mas eram rituais com a intenção de o coração estivesse próximo de Deus e Deus próximo dos homens. Que na verdade eu estou te provando que a gente tem muitos outros rituais. Esse é um exemplo, tá? Em nome do Senhor Jesus. Vamos deixar que Deus, né, irmãos, traga de volta em nós esse amor
para esse ritualismo que vai nos levar para a presença dele. Você pode estar na beirada da praia e Deus pode estar presente com você. Você pode estar assistindo o seu jogo de bola que você gosta e Deus está presente em você. Você pode estar trabalhando e Deus está presente em você, e você perto dele. Você pode estar em um momento de aflição e Deus está presente em você. O negócio é que Deus está com você, você está levando Deus contigo para aquele lugar ou não? Ou você está pedindo, Deus, dá um tempo aí, porque aqui só eu, não dá. Essa é a questão. A lição de hoje é, os rituais prescritos por Deus tinham a intenção de preparar o coração do homem para a adoração, e a intenção de que Deus estivesse presente e a pessoa presente junto com o Senhor Deus, tá bom? Vamos seguir então. Você vai ver o seguinte, que a não ser que o nosso coração esteja pronto, nossa adoração não terá sentido. Ou seja, se o seu coração não estiver pronto, irmão, se o seu coração não estiver pronto, não estiver trabalhado, preparado, criado o cordeiro, empolgado, se apegado a ele, para depois se oferecer, se o seu coração não estiver pronto, sua adoração também não tem sentido nenhum. Por isso que a gente canta hinos, mas não adora. Por isso que a gente canta as músicas que estão ali, mas não adora. Existe um aspecto em cantar que deve ser adorar, que é o principal. Então, a maioria de nós quebra a panela em casa e vem para a igreja e levanta a mão, e todo mundo olha, não, mas fulano está tão espiritual, batatinha nenhuma, ele brigou, ele quase bateu, ele xingou. Ele não está preparado, o coração dele não está preparado, né? A pessoa quebra o pau e vem para a igreja, e ela não preparou o coração. Eu costumo dizer o seguinte, chupa a laranja e dá uma mamuxa para Deus. Você sabe o que é mamuxa, não sabe? Sabe o que é mamuxa da laranja, né? Bagaço. Chupa a laranja e dá o bagaço para Deus. A maioria de nós, irmão, está dando o bagaço. Faz tudo que tem que fazer, depois vai para a igreja. Chega lá na igreja, está pensando que Deus está aceitando, mas não aceitou. Porque Deus quer o teu coração. Ele quer o melhor. A oferta tinha que ser sem defeito. Amém, querido? Então é isso aí, ó. Por outro lado, Deus se agrada e aproveitamos mais disso quando os nossos corações estão preparados para comparecer perante Ele com o espírito de gratidão, tá vendo? Então, quando o nosso coração está preparado, nós aproveitamos mais o momento, aproveitamos mais de Deus. Já notou que tem culto que você acha que aquele culto foi excelente, foi o melhor culto do mundo, e tem culto que você sai falando que ele foi pior? Tudo tem a ver com o teu coração. Se o teu coração está preparado, o teu culto será o melhor culto da tua vida. Mas se o teu coração não está preparado, está tudo ruim. Você não aproveita nada do momento, não aproveita nada da circunstância, da situação. Por quê? Porque o teu coração não está preparado. Eu costumava dizer aqui na igreja um tempo atrás, que se você estiver muito cansado, com muito sono, nem vem na igreja. Eu falava direto. Não vem na igreja, dorme, vai dormir. Prepara o teu coração para ir para a igreja, para cultuar. Dorme um soninho. Vai para a igreja, para você poder ouvir, prestar atenção, abençoar e ser abençoado. Porque muitas vezes você está precisando de boas horas de sono. E você vem... E aí, o que aconteceu? Você viu aquela hora que o pastor falou? Vi. E está até mentindo, que nem lembra. Então, querido, vai, dorme um bom sono. Essa noite eu fui dormir 2, 3 da manhã. Quando o Luiz foi na minha casa, eu estava dormindo, eu estava descansando para poder vir cultuar a Deus. E a maioria de nós pode descansar e não descansa. A maioria de nós fica até 2, 3 da manhã na frente da televisão, na frente da internet. E aí não descansa. E aí a pessoa vai e perde a graça, perde a bênção. Então presta atenção, tá? A não ser que o nosso coração esteja pronto, nossa adoração não tem sentido. E ela não é aceita, ela não é algo que fluiu da alma, do coração. A gente precisa aprender a dar o melhor para Deus, irmãos, amém? A gente precisa voltar naquela época em que domingo era dia de vestir a melhor roupa e ir para a igreja. Amém, queridos? Quem lembra dessa época aí? Quem lembra? Pouca gente lembra, né? Não, irmão, tinha uma época que domingo era o dia de você pôr a melhor roupa para ir para a igreja. Hoje a gente põe qualquer roupa. Perdeu o sentido. Eu estou te trazendo coisas materiais. Tinha uma época, pouca gente sabe disso, tá? Tinha uma época que o camarada passava perto de uma igreja. Você sabe o que ele fazia com o chapéu na cabeça? O que ele fazia? Quem lembra disso? Quem está acordado aí diz amém. Tinha uma época, irmãos, que o camarada estava de chapéu e passava perto de uma igreja, ele tirava o chapéu. Pastor, não tem nada a ver? Batatinha que não tem. Claro que tem.
Isso é porque banalizamos as coisas. Igreja é igual clube. Eu vi um dia o Alexandre Garcia falando um negócio, que ele é católico, e aí ele falou que estava de férias na cidade dele, foi na igreja tal, lá, o padre tá muito amigo dele, e quando ele foi, ele viu gente entrando na igreja com roupa de banho, e diz ele que aquele negócio irritou ele um tanto, e ele pegou e detonou e começou a dizer umas coisas que a gente precisa ouvir. Se você vai à igreja para cultuar a Deus, tua melhor roupa ainda será pouco. Mas a gente banalizou. Quando ele falou aquilo, eu tirei o chapéu. Falei, nossa Deus, isso é perfeito. Então, querido, na verdade você vai falar, pastor, mas tirar o chapéu na frente da igreja. Não, antigamente, tem um detalhe. Antigamente, estou falando, irmão, tem pouco tempo, que eu só tenho 50 anos de idade. Alguns anos atrás, quando a pessoa ia falar o nome de Deus, ela tirava o chapéu da cabeça. Porque se usava muito chapéu, tá? Não, mas Deus te ajuda. Tirava o chapéu para falar o nome de Deus. Por isso que o Deus daquela época fazia tanto milagre. O de hoje não faz. O de hoje não faz. O de hoje só floreia milagre. É milagre tudo forjado. É milagre inventado. É milagre forjado. É verdade, querido. Então, isso Deus mudou, Deus não mudou. Mas será que Deus é um Deus que aceita tanto essas evoluções? Não. É que a gente está perdendo esse verdadeiro sentido da adoração que nós estamos vendo aqui. Então, querido, Deus não mudou em nada. Agora, se você começa a ver Deus como todo-poderoso sentado no seu trono, e você começa a agir com Ele como um Deus todo-poderoso, Ele vai começar a agir na tua vida da maneira que Ele é. Deus é, eu já disse aqui na igreja, Deus é para você aquilo que você crê que Ele é. Por isso que eu tenho muito medo do Deus você. O Jesus você que a gente canta. E Jesus você, Ele é muito fraquinho. Agora o Jesus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, esse faz muita coisa. Por isso que a gente vive hoje uma carência muito grande de mudança de vida. E é raro. Quando alguém vê alguém mudando de vida, as pessoas assustam. Oh, mas eu não acredito. Porque a pessoa está tendo um encontro com Deus verdadeiro. O Deus da Bíblia. Aí a vida dela é transformada, é mudada. Porque o homem não muda a vida de ninguém. Quem muda é Deus. Agora o Deus ensinado e o Deus pregado tem que ser o Deus da Bíblia. Tá bom, queridos? Vamos seguir então. Porque temos mais alguns slides. Então, essa é a grande verdade. A tua adoração, quando você está pronto com o teu coração, aí a sua adoração tem sentido. Agora, quando o teu coração não está pronto, não tem sentido. Não passa de emoção. Aprenda uma coisa, adoração é uma coisa, emoção é outra. Emoção é quando eu te belisco, você chora, ou quando eu conto a piada, você ri. Isso é emoção. Agora eu estou falando de adoração. É algo que vai além do beliscado, de chorar ou de rir. Vai lá na alma, vai lá no interior, lá dentro da tua vida. Deus é Espírito. Presta atenção nisso que eu vou te dizer agora. Não está anotado ali não. Deus é Espírito e a única adoração que funciona é em Espírito. Por isso que João vai dizer, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Ou seja, você pode pular, você pode gritar, você pode berrar, você pode ensinar, você pode dançar, você pode bailar. Mas se você não ultrapassar esse nível e chegar no nível onde Deus está, Deus é Espírito e Deus não rebaixa. A única vez que Deus rebaixou do nível do Espírito foi quando? Quando Ele veio. Então o único momento que você podia rebolar, dançar, chorar e tocar nele, igual que a mulher tocou, foi quando Ele rebaixou. Ele deixou de ser Deus, Ele deixou de ser Espírito, se tornou carne. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Hoje não vai acontecer isso mais. Então se você quiser adorar a Deus, é você que tem que ir, porque Ele não vem mais. Isso é revelação de Deus para você. O que eles estão tentando, irmão, é trazer Deus para o nível da carne e Deus não vem. É você que tem que ir. Por isso que João 4:24 vai dizer. João 4 vai dizer, Deus é Espírito, importa que seus adoradores agora adoram no nível dele. A adoração só funciona no nível espiritual, porque Deus não é carne, não vai voltar a ser carne jamais. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, Ele não vai voltar a ser carne. Quando Ele voltar, Ele vai descer, não vai colocar o seu pé na terra, né? E aí quem já morreu em Cristo vai se encontrar com Jesus nos ares, os que estiverem vivos na hora vão encontrar, Jesus não vai pôr o pé aqui mais, é o que a Bíblia diz, não tem saída para isso. Então, querido, se você quer orar e quer ser aceito, tem que passar do teto, tem que passar da carne, tem que passar do choro, do pulo, do grito. Se você quiser adorar, cantar para chegar lá para Deus, teu coração tem que estar tão puro e tão pronto
que tem que passar, tem que chegar lá diante de Deus. E não é fácil sair do nível da carne e chegar no nível do Espírito. Não tem nada a ver com gritar nem com pular, já te disse. Pular, eu te cutuco aqui, ó. Eu te enfio um prego na cintura. Você vai chorar, você vai gritar, você vai ter alguma sensação, isso é emoção. Você tem que partir disso aí. E aí é que entra a pureza, que entra o preparo, que entra o cuidado, o zelo, para que você consiga atingir o nível de Deus. O nível de Deus é o nível espiritual. E vou ser sincero, pena que não é a questão do nosso estudo hoje, mas Deus deu para o homem todos, o que eu diria aqui? Deus deu para o homem tudo que o homem precisa para chegar no nível dele. Não, mas na verdade ele deu para nós o Espírito, né? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo, é o santuário do Espírito que habita em vós. Então quer dizer, Deus quando falou, ó, agora eu não desço mais na carne não. Agora se vocês quiserem me adorar, tem que vir aqui, em Espírito. Ele deu para nós o Espírito, que é Espírito com Espírito. Por isso que a adoração tem que ser em Espírito, e não em carne, em Espírito, em verdade. Poucos de nós, irmãos, poucas vezes na vida, saiu do nível da carne e adorou em Espírito. Mais uma vez eu digo, não tem nada a ver com gritar nem com pular. 1 Coríntios vai dizer, as coisas de Deus, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então o que eu estou falando para vocês são valores espirituais. Amém? Vamos seguir então, porque está falando de adoração. Talvez você pensou que a coisa ia ser fácil, né? Não é. Note do versículo 3 a 8, que além do sacrifício diário, no sábado o sacrifício deveria ser em dobro. Olha, para você que achava que já estava muito, tudo que Deus estava pedindo, disso, daquilo, vai ver que tinha o sacrifício diário, mas que no sábado o sacrifício tinha que ser dobrado. Diz assim, no dia de sábado, porém, oferecereis 2 cordeiros de 1 ano sem defeito, e 2/10 de um êfode de flor de farinha amassado com azeite, em oferta de cereais, com a libação. 10. E o holocausto de todos os sábados, além do holocausto contínuo e a sua libação. Então quer dizer, se você acha que estava muito o que o Senhor pedia todos os dias, no sábado ele falava, agora eu quero mais, eu quero dobrado, tá bom? Tá vendo? Hein? E aí, o que você me diz? Vamos aumentar os cultos da igreja? Nós estamos longe, querido, longe de agradar a Deus. A gente não consegue. Agora, além disso, havia as ofertas mensais. E isso o quê? Numa demonstração de que Deus quer nos manter ocupados com Ele e com a sua obra. Na verdade, o foco ali é, Deus quer nos manter ocupados com Ele e com a sua obra. É por isso que é tanta coisa. Você termina uma, já tem outra, e sábado é em dobro. E eu gosto de ver os meninos do louvor da sexta-feira aqui, porque esses meninos ensaiam na terça, ensaiam na sexta, ensaiam no sábado, não tem tempo para mais nada. É mais ou menos isso que Deus gostaria, é que você não tivesse tempo para mais nada. Mais nada. É isso que Deus quer, é isso que Deus exige, e é a mesma coisa que Ele exige. Um dia eu ouvi um grande pregador americano, daquele tipo que eu admiro, aquele camarada ganhador de alma, mas que ganha muita alma mesmo, e Deus usa muito. O camarada contando que ele não tinha tempo para mais nada, a não ser para Deus, e que a família dele, a mulher dele, estava reclamando da ausência dele. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Deus usava o camarada, mas ele não tinha tempo para mais nada, a não ser para Deus e para a obra. Deus e obra, Deus e obra, Deus e obra. E a família estava reclamando que ele não tinha tempo para a família. É isso. É mais ou menos isso que Deus está querendo de mim, está querendo de você, está querendo de nós. Vamos seguir então? Agora, a partir do versículo 16, vai falar da Páscoa, dos 16 até o 25. Aí você vai ver a intensidade da coisa. No dia 14 do primeiro mês era comemorada a Páscoa. Mas do dia 15 ao 21 era a festa dos pães sem fermento. Olha para você ver. Outra coisa, no primeiro mês, no dia 14, era celebrada a Páscoa e tinha o ritual da Páscoa. Mas aí diz o versículo 17, que já no 15º dia, ou seja, um dia depois da Páscoa, deveria haver uma festa que duraria 7 dias até o dia 21. E esta era a festa dos pães sem fermento, ou dos pães ázimos, né? E entre as ofertas, eu não sei se você notou, sempre havia o bode expiatório por causa do pecado. Bode expiatório. Você vai notar que Deus vai prescrever, Deus vai exigir um bode expiatório no versículo 15 das primeiras ofertas, no versículo 22 da Páscoa, e você vai ver no versículo 30 da festa da semana. Sempre Deus vai exigir o bode expiatório. Os irmãos sabem que o bode expiatório era o bode que ia levar simbolicamente sobre ele os pecados. Por isso que é chamado de bode expiatório. Era ele que levava os pecados. Era uma forma simbólica de colocar sobre o bode os pecados
do povo. E na verdade nós sabemos que teve uma pessoa que levou também sobre si os nossos pecados. Quem foi? Jesus, né? Então ele levou sobre si os nossos pecados. Então, esse bode expiatório aqui, ele sempre vai nos remeter ao sacrifício de Jesus, né? E entre as ofertas, então, sempre havia o bode. Outra vez nós notamos o que, irmãos? Que o envolvimento com essas festas denotam proximidade com Deus, estar mais próximos de Deus. Precisamos, queridos, deixar criar no nosso coração esta necessidade de estar mais próximo de Deus. Eu aprendi, desde que eu aceitei Jesus Cristo, eu já falei isso para vocês, eu aprendi a não ficar um dia sem pensar em Deus. Teve um tempo que eu achei assim, nossa, não está normal não. Será que todo mundo pensa assim? E ficava pensando, será que todo mundo pensa em Deus todo dia? Será que todo mundo pensa em Jesus todo dia? Porque eu pensava todo dia, que eu comecei, será que eu vou ficar doido? Aí depois eu me dei conta, não. Porque tudo em Deus quer nos aproximar dele e ele de nós. Você sabe aqueles textos, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, você não será atingido? Você já viu? Esse povo fala isso igual papagaio. Não precisa ficar falando isso não. Isso é uma realidade para quem vive o tempo todo com Deus e para Deus. Se Deus estiver presente em você, querido, estiver presente na tua vida, mal nenhum vai te alcançar. Nenhuma praga chegará à tua tenda, nenhuma maldição. Então é normal pensar em Deus o tempo todo. É isso que os rituais estavam querendo mostrar para nós. Denotava o envolvimento com Deus, a proximidade de Deus naquela. Deus estava naquelas festas recebendo o sacrifício. E Deus queria estar presente. As festas eram só um motivo para chamar e buscar a Deus em coletividade, em grupo. A gente precisa de entender isso. Então não é errado pensar em Deus. Você precisa mesmo estar com a tua mente, teu coração pensando em Deus todos os dias, todas as horas. Essa semana eu tive uma experiência boa, porque do nada, pensando em Jesus, pensando nas coisas de Deus, eu comecei a pensar, sabe como? Eu comecei a pensar no que os discípulos pensavam andando com Jesus. Olha bem, eu estava pensando no que os discípulos pensavam. E por um momento eu me imaginei andando com ele para um lado e para o outro, dormindo com ele e acordando com ele, e a expectativa do próximo milagre. Eu fiquei pensando, não, mas os discípulos, hein, como é que eles eram felizes, andaram com Jesus, pouco tempo, é claro, do ministério de Jesus foi curto, mas eu fiquei imaginando, como é que era dormir no mesmo cenáculo, no mesma casa onde ele estava. Ou talvez o camarada não podia porque era casado, tinha que ir dormir lá em casa. Vamos lá, pastor, o senhor está inventando aí uma teoria. Discípulo nenhum era casado. Eu sei de um que era casado, pelo menos um a Bíblia diz. Quem é? Por quê? Porque ele tinha sogra. Ainda bem que vocês estão ligados. Pastor nunca fala aqui besteira na frente, tá? Pois é, então eu fiquei pensando, não, mas a não ser o irmão Pedro lá que era casado, mas eu fiquei imaginando, casado também, ele ia, né, para casa, mas ele ficava doido de chegasse outro dia, cedinho, talvez ele era o primeiro a bater, e ficava sentado lá na porta esperando os discípulos acordarem, e aí de vez em quando ele ia ver Jesus, em vez de acordar, já estava vindo o monte, porque a Bíblia relata que Jesus de vez em quando ele ia, o quê? Para o monte orar. Então talvez o Pedrão chegava e ficava esperando lá num frio, e aí abre a porta um discípulo, abre o outro, e aí, uai, Jesus vindo de lá, Jesus não soltava. Isso aí eu estou só parafraseando, tá, irmão? E Jesus estava vindo orar, e eles vendo aquilo, aprenderam tudo com Jesus. Então, hoje eu fiquei pensando no que os discípulos pensavam, e aquilo para mim foi enriquecedor, porque era como se eu estivesse lá. Isso é diferente daquela leitura da Bíblia que você faz de qualquer maneira. E isso é trazer Deus para perto de você. Aquele tempo eu fiquei cheio da graça de Deus. E não é que eu fiquei até metido, pensando que eu estava lá com Jesus mesmo, e vendo aquilo tudo que a Bíblia relata que aconteceu. Aquela expectativa. Eu cheguei a ver eles discutindo entre eles quem seria o maior no reino de Deus. Eu estava lá, então eu estava junto com tudo que eu li da Bíblia, pensando no que os discípulos pensavam. Isso, querido, tua mente pensa em tanta coisa. Começa a pensar em Deus. Lembra que eu dei uma dica para vocês na leitura da Bíblia? Que quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ler focado assim, qual o posicionamento de Deus nesse texto que você leu ali. Isso traz Deus para perto de você, e você começa a absorver como Deus agia, como Deus resolvia uma questão, para você ver que Deus não mudou em nada, Ele continua o mesmo. Então tá, entre essas ofertas havia o bode, por causa do pecado. E nós notamos que o envolvimento com estas festas denotam proximidade com Deus, ou seja, trazia o povo para mais perto de Deus. Por fim, irmãos,
Esse capítulo traz a festa das semanas, tá? Do versículo 26 ao 31, e lá está o bode também, os que deveria ser sacrificado no versículo 30, né? Então aí vai trazer a festa das semanas, ou a festa de Pentecostes, descrita em Êxodo 23:16, Êxodo 34:22 e Levítico 23:15. Esta festa aqui, irmãos, das semanas, é a mesma festa de Pentecostes. E na verdade, foi nesse período da festa das semanas, ou da festa de Pentecostes, que aconteceu as primícias do Espírito Santo na igreja do Novo Testamento. Se os irmãos abrirem a Bíblia lá em Atos capítulo 2, vocês vão ver que tem um registro. A Bíblia, graças a Deus, né, registrou. Por isso que a gente chama hoje igreja pentecostal, né? Igreja neopentecostal e igreja não pentecostal. Se você for ler Atos 2, vai estar o registro que era nesse tempo. Aproximando-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E aí o texto vai continuar dizendo até o 4. E viram línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Está vendo, querido? Então há um registro aqui que foi na mesma época em que se comemorava a festa das semanas, tá bom? E aí, então, a gente conclui com mais esta festa, que era uma festa cheia de rituais, cheia de sacrifícios, onde o povo deveria oferecer ao Senhor 2 novilhos, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, com oferta de cereais também, com azeite, enfim, todo o ritual como Deus havia cobrado do povo. Só que aqui você vê que é mais uma festa, e mais uma festa que era a festa das semanas, que era chamada, tá bom? Então nós podemos concluir que as ofertas dizem respeito à continuidade da presença de Deus em nossas vidas. Como Criador, irmãos, Deus tem direitos sobre as nossas vidas. Portanto, Ele deve ocupar o primeiro lugar em cada um de nós. Deus tem direitos como Criador na sua vida. E Ele deve ocupar o primeiro lugar na tua vida. Você pode viver tua vida em todos os aspectos, desde que Deus seja o centro. E mais ninguém. Amém? Nós vamos ter uma Copa do Mundo agora. Vai assistir o jogo da Copa, não perca a graça de Deus por causa de um jogo. Traga Deus para a presença sua na hora que você for assistir o jogo. Eu já contei para os irmãos da Copa de 94, que o Brasil ganhou. Na verdade, o Brasil só perdia. Eu vivi minha infância toda, minha juventude toda, aliás, a minha infância toda, a minha adolescência toda, e início da minha juventude, só vendo o Brasil com fama de melhor do mundo, mas não ganhava nada. Aí em 94, estava nos Estados Unidos, ele ganhou. Na verdade, jogou perto de onde eu morava, eu não pude ir, porque tinha culto, eu não ia deixar de ir na igreja. Já contei para os irmãos que era a igreja Assembleia, eu dirigi louvor na igreja lá, a igreja Assembleia. Contei para os irmãos que a gente teve um dia de Copa, que eu estava dirigindo louvor, e aí eu vi que chegou um irmão lá na porta, falou no ouvido de um diácono, já correu, falou no ouvido do outro, o outro veio, correu, falou, e todo mundo que falava ria. Aí eu falei, o Brasil tá fazendo gol, esses bandidos, tem alguém lá fora assistindo o jogo, né? E eu vendo, né, tal. Aí, depois foi mais uma vez, a mesma coisa. Eu falei, esses camaradas estão dentro da igreja, mas o coração deles estão lá fora. Aí que até me deixou encucado. Era a igreja Assembleia, tá, irmão? Aquela igreja rigorosa, né? Não é a igreja de hoje, é a igreja de mais de 20 anos atrás. Aí, teve um dia que nós fomos almoçar na casa do irmão. Ele aceitou Jesus, era um cabeleireiro, e levou nós para comer na casa dele, nós fomos, o pastor foi também. E tinha um jogo da Copa, na hora do almoço. E aí era a igreja Assembleia rigorosa demais, né? E aí nós estávamos lá, rapaz, e todo mundo querendo ver o jogo, mas todo mundo com vergonha, né, de falar um com o outro, vamos ver. Aí nosso pastor não aguentou, soltou as frangas no meio de todo mundo. Vamos dar a mão aqui e vamos orar para ver se o Brasil ganha esse jogo. Eu falei, soltou as frangas, bandido. Todo mundo querendo ver a televisão, orou, o Brasil não só ganhou aquele jogo, mas ganhou a Copa. Então, o que eu quero dizer para você? É que você pode assistir o teu jogo, não é pecado. Foi uma coisa, e quer dizer uma coisa, Nasceu deve lembrar. A igreja ganhou aquela família para Jesus, a mulher do peruquinho aceitou Jesus aquele dia, você lembra? Aquele dia que a gente foi na casa dele, e sabe, aceitou Jesus por quê? Por causa da atitude do pastor. O pastor não aguentou, soltou as frangas mesmo. Ele que pediu, vamos dar a mão aqui, e vamos orar, para ver se o Brasil ganha esse jogo. E oramos, estamos com medo, né? Só falando amém, amém, olhando ele, amém, ele orou.
Rapaz, aquilo ganhou uma família. A mulher do Peruquinha foi à noite no culto, nem sei o nome do homem, a gente chama de Peruquinha, tá? Então, naquela noite a mulher aceitou Jesus e a família aceitou Jesus por causa de um evento, Copa do Mundo. E graças a Deus, foi a primeira Copa que eu vi o Brasil ganhar, porque a outra era só história, 94, que ganhou. Por que eu quero te dizer? É porque quando nós vamos concluir mostrando que Deus tem direito sobre a nossa vida e Ele deve ocupar o primeiro lugar em nós, não é que você tem que se privar de muitas coisas, não. É que você pode glorificar a Deus naquele evento que você está fazendo. Claro que pode. E o fato de você levar a presença de Deus para aquele ambiente lá, que nem parece ser um ambiente comum, Deus pode operar. Eu nunca vou esquecer, a mulher aceitou Jesus à noite, foi para a igreja no culto, ela não ia, ela foi. Naquele dia ela aceitou Jesus e foi uma coisa muito bonita. Para a igreja foi uma vitória muito grande. Então é isso que eu quero deixar para a igreja, tá bom? Os sacrifícios e as festas são para trazer à memória a presença de Deus e o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Pode...